Fala pessoal, aqui Cláudio Spritzer, eu falo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Hoje então é 1º de janeiro de 2023. Chegamos no final dessa primeira temporada, dessa ficção que a gente está vivendo. E é assim que, só assim eu consigo levar tudo isso muito na boa. E também tem tudo a ver, eu não sou especialista, estou falando de política. Para quem caiu agora, que não acompanha, que nunca viu nada, eu vim fazendo essa contagem regressiva, né, para a posse do Lula. Confesso que achei que ela não aconteceria, pela série de elementos, mas eu vejo tudo isso, como eu ia dizendo, eu sou um jornalista, cartunista, chargista, trabalho com roteiro, ou seja, eu sou um cara que trabalha com criatividade, com ideias, com histórias, e me interessa a história. Eu não sou especialista em economia, não sou especialista em política, apesar de ser jornalista, eu não tenho foco nisso. Meu foco é em conhecimento geral. Claro que tenho me envolvido muito nos últimos tempos com política, charge política e texto político, comentários. Uso muito todos os canais que eu tenho à minha disposição, os canais digitais. Estou sempre fazendo post, colocando cartoon, charge, fazendo vídeo. Me interesso, tenho estudado muito, então não sou um especialista, mas tenho me aprofundado ao máximo para saber o que está acontecendo e também, dentro da minha profissão, traduzir para as pessoas que acompanham meu trabalho um pouco disso, né? Muitas das vezes, sempre que possível, tentando colocar uma pitada de humor, né? Uma leve pitada de humor e tentando ver sempre o lado da história. E o que está acontecendo aqui é, se passasse no Netflix aí, isso fosse uma série, eu acharia maravilhosa e ia dizer, não, mas os caras abusaram aí na criatividade, né? Porque tá demais o que acontece. Então, tem todos os elementos de uma boa série aí, né? Paixão, muita traição, amor, ódio, ambição, tá tudo aí. E no final tudo é Shakespeare, né? No final nada é tão complicado e complexo, é meramente a vida. Poder, né? O poder, o dinheiro, né? O holofote, a vaidade, o egocentrismo, a luta pelo poder num nível aqui, né, de âmbito federal, mas que acontece. Esses elementos que a gente vê na política, a gente vê nos pequenos grupos também, né? E como eu disse, é Shakespeare. Shakespeare é isso aí, né? A essência do ser humano, as inter-relações pessoais, quando tu coloca ingredientes perigosos, que é comando, poder, holofote, tudo isso, né? Dinheiro, é um caldeirão. E é o que a gente está vendo. E o interessante aqui é que o que acontece é que sempre tem um gancho para um próximo episódio. Há mudanças de direção, a trama está indo por aqui, de repente acontece um fato super novo. Eu não jamais imaginaria que nesse momento Bolsonaro estaria nos Estados Unidos, né? Eu nunca pensei que o Lula fosse subir a rampa. Eu sou oposição, né? Para mim, política é momento. Eu nunca me considerei um bolsonarista. Votei no Bolsonaro para tirar o PT. Já havia votado no PT com muita vontade lá em 2002, né? Muito empolgado, muito emocionado, como todo mundo. Tá entrando agora um partido aí que é super honesto, não é diferente de tudo que está aí. Foi exatamente ao contrário, numa proporção nunca vista. O que vimos hoje também na posse, nunca se viu isso, nunca se viu. Todo o povo que estava lá, de vermelho, tu não via a bandeira brasileira, foi muito raro ver alguma bandeira brasileira, isso é incomum, né? Foi uma eleição totalmente incomum. Hoje era de todo mundo estar aceitando tranquilamente, como se aceitou todas as eleições. Deu um piquezinho aqui, mas vou continuar então. Hoje se fosse uma coisa normal, tudo bem, perdeu o teu candidato, era para continuar. Nunca teve essa polarização, existiu em 2018, mas não estava nesse nível que foi essa, né? Foram 4 anos de muita agressão,
Bolsonaro foi um cara que, como eu disse, eu votei nele só para tirar o PT, mas me surpreendeu profundamente. Acabou, esse cara evoluiu muito, para mim se transformou num estadista, né? No maior líder popular já visto, superou muito o Lula, virou um estadista ao longo do tempo e nunca alguém sofreu tanta agressão quanto ele. Então a história é boa, a história era boa, né? Ao que tudo indica é muito cedo para entender exatamente o que aconteceu. A gente precisa do distanciamento, né, do tempo. Se fala muito, não estou dizendo que eu acho isso, porque eu não quero achar nada nesse primeiro momento, só quero ver, só estou vendo, como eu disse, os ingredientes da história. Se fala muito em traição, que ele foi traído, né? O perfil dele não é o perfil de um cara que ia fugir por fugir, jamais. E a gente vê pela fala do Mourão que não tinha por que ter aquela fala, não havia porquê. Aí vem o cara vaidoso, né? Ciumeira, vai e faz um pronunciamento onde ele indiretamente ataca Bolsonaro e meio que legitima esse governo do Lula, legitima. E tá todo mundo assim, pô, como é que as Forças Armadas vão bater continência para o Lula, que é um descondenado, um cara que foi acusado, né, que foi condenado por ser líder do responsável pelo maior desvio de dinheiro público, segundo alguns, da humanidade. Depois ele foi descondenado, né? Enfim, é uma história repleta de elementos, por isso que ela é uma boa história, contraditórios, né? Onde entra vingança, onde entra muita sujeira nas profundezas, enfim, é sensacional. Aconteceu, o Lula entrou, é o nosso novo presidente. Eu não sei como é que vai ficar isso. As redes, né, digitais, as redes sociais estão borbulhando com muitas teorias da conspiração e hoje é recém o primeiro dia. E agora nós temos 364 dias pela frente. A gente vai falando, sempre tentando ver esse lado, esses elementos da história, elementos criativos, elementos de enredo, né, de roteiro e das relações interhumanas, entre outras coisas. Esse é só um dos aspectos aí que a gente tem para conversar. Feliz 2023 para todo mundo.